Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Que palavra forte, né? Essa palavra, ela é necessária para os dias atuais. Ela sempre foi necessária, mas nós temos visto um número crescente de pessoas se voltando contra o povo de Deus, contra Israel. E nós podemos ver nesse texto, é muito claro o que Paulo falou. Esse texto nós encontramos em Romanos 11, a partir do versículo 25. Olha quão forte é essa palavra quando Paulo diz que nós, os não-judeus, né, os gentios da época, nós não devemos nos orgulhar, nos sentirmos envaidecidos por sermos a linhagem espiritual de Abraão, né, o sacerdócio pela fé, né, que conquistado através da aliança que Deus fez com Abraão, porque os judeus rejeitaram Jesus. Aqui é muito claro que Deus endureceu o coração dos judeus para que rejeitassem a Jesus, rejeitassem a nova aliança, para que assim nós fôssemos buscados por Deus e fôssemos alcançados por Deus. É uma palavra muito forte, mas ela é muito verdadeira. Ela está aqui. Deus está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo dessa maneira: eu entendi o mistério de Deus. Os judeus rejeitaram Jesus para que essa promessa de Deus alcance a todos. Como os judeus foram, na verdade, assim, resistentes, Deus disse: não, agora então vocês, os judeus, não estão, né, com o coração aberto, vocês vão agora para os não-judeus, porque Deus queria nos alcançar. E ele diz aqui, Paulo fala, foi pela misericórdia de Deus. Deus teve tanta misericórdia, Deus escolheu para si Israel, Deus fez aliança com Israel. Jesus é judeu. Jesus nasceu onde? E hoje nós vemos muita gente que inclusive é cristã e que se volta contra Israel, porque certamente não entendeu essa verdade, não colocou ela em alta no seu coração. O que nós podemos ver é que o objetivo de Deus realmente era tornar Israel uma nação de sacerdotes, mas ele diz que quando significa que vai acontecer, completar o número dos não-judeus ou dos gentios, quando esse número estiver completo, ele volta para Israel e Israel se volta, se converte ao seu Salvador, se volta para o Salvador e Deus se volta para Israel novamente.
E ele diz que é ele mesmo. Aqui no texto que nós acabamos de ler, Deus diz que ele próprio fará com que isso aconteça. Sabe, ele vai quebrantar, tirar o coração de carne de Israel e colocar de pedra e colocar um coração de carne. E o que nós podemos ver hoje é que nós precisamos sim orar por Israel. Nós precisamos interceder para que haja paz sobre Israel, para que haja segurança em Israel, mas que também para que haja um povo que vai ser corajoso e que vai ser ousado e que vai ser usado por Deus, né, cheios do Espírito Santo, para estar ali em Israel evangelizando, ganhando vidas para Cristo. Sabe, às vezes a gente vê, eu já vi vídeos, né, de alguns judeus, mas são judeus ortodoxos ali, né? A gente precisa compreender, né, todo o contexto histórico, a história por detrás da história, onde eles rejeitam a Jesus, eles, sabe, falam com desprezo acerca de Jesus. Nós precisamos entender que Deus promoveu esse endurecimento do coração deles, e nós precisamos entender que também os cristãos no passado, né, a igreja no passado, né, perseguiu esse povo, perseguiu de forma muito atroz, sabe? Eles foram eliminados, eles foram maltratados, eles foram totalmente perseguidos por terem sido aqueles que mataram Jesus, aspas, mataram Jesus. Mas Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu dou a minha vida. Ele disse: olha, se eu quisesse, eu poderia rogar ao meu pai, ele mandaria legiões de anjos, miríades de anjos. Mas eu não quero, porque foi para isso que eu vim. Esse é o propósito, esse é o ponto. O propósito da minha vida é ser a esperança da humanidade, é ser o sacrifício que vai comprar todos. Entende? Então, o que nós podemos ver, né, a partir de então é que Jesus se entregou e muitos cristãos, né, religiosos da época, eles acabaram provocando tantos males, tanta destruição dos judeus, que essa marca tão maligna ficou. Infelizmente é uma realidade. E aí nós podemos entender, muitas das vezes assim, as pessoas vão querer evangelizar ali no Muro das Lamentações. Não é a opção. Ali é um lugar de orações deles, né? Os judeus, né, convertidos ao judaísmo, eles têm aquele lugar como assim, nós que somos cristãos, né, intitulados como evangélicos, temos os nossos cultos nos templos. Se chega alguém dentro do templo cristão e tentar pregar uma outra religião, ou afrontar, né, na hora do culto, nós também não nos sentiremos confortáveis. Isso não é correto. Então, nós precisamos ter respeito e termos o quê? Sabedoria. O evangelismo, ele precisa ser feito, mas dentro de uma métrica de sabedoria, de direção do Espírito. Não é uma afronta, sabe? Na verdade, assim, é um trabalho que precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós ganhamos muito mais o coração deles, né? Eu creio, com o que nós temos feito, que diante de tudo isso que está acontecendo, certamente essa mensagem fica no subconsciente deles. Os cristãos estão orando por eles, desejam o bem deles. Os cristãos amam os judeus, amam Israel, sabe? E eles podem olhar e dizer: olha, o mundo todo, e são os cristãos do mundo todo, de todas as nações, né? Esses cristãos estão mandando mensagens: olha, nós amamos vocês, nós somos cristãos e nós, como cristãos, nós amamos Israel. Essa mensagem, ela precisa chegar para eles. É dessa maneira que precisa chegar, sabe? De dizer, nós que cremos em Cristo, ao qual eles não creem, né? Os judeus não creem, com exceção dos judeus messiânicos,
Mas nós amamos o Deus deles, sabe? Nós somos a Ruth desse tempo, né? O teu Deus será o meu Deus, ele é o nosso Deus. O teu povo, ele é o nosso povo. E eles precisam sentir esse amor, porque no momento em que o mundo está se voltando contra os judeus, né, o antissemitismo, infelizmente, crescendo, eles olham e dizem, não, mas tem um povo no mundo todo, espalhado pelo mundo todo, que ama a gente e que vem aqui para Israel e que turista aqui e que demonstra muito afeto por nós. E esse povo é o povo que crê nesse Jesus que nós não cremos. Amém? Precisamos ser muito intencionais, muito zelosos, porque eles têm a promessa, sim. Sabe, a promessa é para todos, mas inicialmente foi para eles. Amém? Fiquemos na paz e que o Senhor nos favoreça. Tchau, tchau.